Me chamo Suane, tenho 36 anos, sou farmacêutica e sócia da Farmalira. Meu nome é Elcio, tenho 42 anos, sou gestor e sócio da Farmalira. Moramos em Pindorama, município da cidade de Coruripe, Alagoas. O Farmácia DX mudou a nossa mentalidade, trouxe ferramentas que nos fizeram crer que sonhar e fazer acontecer é sinônimo de realizar. Mudou a nossa vida radicalmente. Hoje a gente se admira. Quando Elcio e eu nos casamos, fomos morar em Maceió. Nesse período, eu estava concluindo a graduação em farmácia. Assim que eu terminei a faculdade, eu tive um desejo muito grande de me tornar mãe, mas o medo de ter uma criança na capital, sem o auxílio dos meus familiares, nos fizeram retornar para Pindorama. Meus pais sempre tiveram uma farmácia, desde que eu era bem pequenininha, inclusive eu me criei dentro dela. Com o passar dos anos, vieram as exigências do CRF e da vigilância sanitária, inclusive da obrigatoriedade de se ter farmacêutico dentro da farmácia. Meus pais não conseguiram se adequar a essas novas exigências, que estavam passando por dificuldades. Foi quando eu resolvi me tornar sócia da minha mãe. Com o passar do tempo, percebemos que seria mais viável se Elcio e eu nos tornássemos sócios da farmácia e minha mãe passou a nos dar suporte na criação dos meus 2 filhos, pois eu tive 2 crianças num intervalo muito curto de um para o outro. Assim seguimos. Como o ponto era da minha sogra, não pagávamos aluguel. A loja ficava na frente e nós morávamos nos fundos. Tinha dias que era um caos, não sabíamos o que era vida pessoal e o que era vida profissional, porque tudo se misturava. No meio de atendimento vinham os meninos e passavam correndo. Caos literalmente. Nesse mesmo período, apesar de termos começado bem na farmácia, passamos em concurso público e a drogaria, nossa prioridade inicialmente, deixou de ser após o início dos trabalhos na prefeitura. E aí, como era de se esperar, o faturamento começou a cair. Tínhamos perdido o foco porque tínhamos outras prioridades e a drogaria passou a ser uma segunda opção. O negócio passou a ser um fardo para a gente. Por um período, não sabíamos se ficávamos ou se encerrávamos o negócio. Mas eu lembrava que era o sonho da minha mãe que eu assumisse a farmácia. Só que eu não sentia mais paixão, sabe? Então, várias e várias vezes o Elcio cogitou fechar e eu também alimentava esse mesmo propósito. Só que eu empurrava com a barriga, justamente por ser o sonho da minha mãe que eu assumisse a farmácia. Veio a pandemia e durante esse período eu estava grávida do meu 3º filho, só que eu ainda não sabia. E eu estava atuando na linha de frente contra a Covid, quando de repente aconteceu uma fatalidade. O Elcio perdeu o pai dele. Nós passamos por um processo de luto profundo, somado com o contexto de pandemia, o medo, dessa nova doença, desse novo vírus que estava assolando o mundo. Para piorar a situação, tivemos aí o segundo baque. Foi quando veio a segunda onda de Covid e toda a minha família foi acometida. Inclusive o Elcio ficou bastante debilitado. Eu e os meus filhos ficamos fortes, só que minha mãe e meu irmão, eles tiveram uma piora significativa e infelizmente eles tiveram que ser internados. O meu irmão mais novo, ele se agravou, foi entubado e infelizmente ele veio a falecer. Nesse período, eu entrei num luto profundo porque eu perdi o meu irmão, que sempre me apoiou e que era a pessoa que mais acreditava em mim e no sonho que essa farmácia daria certo. Foi uma situação muito complicada, 2 lutos de pessoas tão importantes. A Suane nem pisava mais na farmácia e eu ia muito pouco lá. Ela ficou praticamente na mão de uma funcionária nossa, que está conosco até hoje. Se não fosse por ela manter a operação funcionando minimamente, talvez a Farmalira não existisse hoje. As vendas continuaram caindo até que resolvi botar um ponto final em tudo. Comuniquei a Suane, disse que estávamos colocando dinheiro nosso para cobrir as despesas da farmácia e não achava isso certo. Essa minha determinação em querer fechar a farmácia acordou a Suane. Parecia que eu tinha dado um choque de realidade e ela voltou à consciência quando percebeu que poderia ficar sem um negócio. Naquele momento eu pensei, não, eu não quero isso. Eu não quero por mim, eu não quero pelo meu pai, eu não quero pela minha mãe e principalmente eu não quero pelo meu irmão, que acreditava muito em mim. Então eu comecei a ver vídeos na internet e vários assuntos relacionados à gestão de farmácia.
pedindo a Deus que me desse uma luz. Fui buscando e orando, quando de repente surgiu o Gil em um vídeo falando como vender 10 vezes mais na Copa. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu passei a acompanhá-lo em todos os canais das redes sociais. E foi quando eu conheci o depoimento do Vinícius da Farmagutti no vídeo de lançamento do curso do Gil. Quando eu comparei a minha história com a do Vinícius, eu percebi que a minha história era muito parecida e que eu precisava comprar esse curso. Então, a minha missão era convencer o Elcio a comprar o curso juntamente comigo. Num primeiro momento, eu não acreditei, mas a Suane, no processo de convencimento, trouxe prateleira 10x e pediu para a gente colocar em prática. E não é que deu certo? A ferramenta foi um sucesso. Então, compramos o curso e caímos de cabeça nele. E ali constatamos que não entendíamos nada de gestão de farmácia. Abriu demais a nossa mente para situações que nunca demos importância. As ferramentas de aceleração foram mágicas nos primeiros meses. Quando conseguimos alinhá-las bem, o crescimento começou a surgir. 30%, 40%, 50% de crescimento. E aí percebemos que algo precisava ser feito. Nos mudamos, saímos do fundo da farmácia para que ela pudesse passar por uma reforma e ampliar a área de atendimento. O que foi surpreendente durante o período de reforma é que a população de Pindorama embarcou com a gente. Mesmo com o caos, iam lá comprar o medicamento. Já próximo de concluir a reforma, decidimos implementar as estratégias de promoção do Farmácia 10x. Colocamos em prática tudo o que o Gil nos indicou e a campanha foi um sucesso. Olha só o que aconteceu. Aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Tinha fila na frente da farmácia, coisa que nunca aconteceu aqui na nossa localidade. Foi emocionante. Os clientes entraram aplaudindo e os colaboradores estavam em lágrimas juntamente comigo e com o Elcio. A partir dali, tudo mudou. Continuamos seguindo na nossa jornada de crescimento. Até aqui, crescemos 9 vezes mais. Esse mês, estamos bem próximo de atingir o 10x. Somos muito gratos a Deus, primeiramente, e à Farmácia 10x. Fomos resgatados, nossa mente mudou. A forma de gerir a farmácia mudou. Hoje, o nosso negócio nos permite ter um padrão de vida que jamais imaginávamos. Nossa casa, que tinha sido parada a construção, vai ser retornada nesse momento e a farmácia continua crescendo. Estou muito feliz porque acredito que estou honrando o sonho da minha mãe e eu sei que meu irmão está lá de cima cuidando da gente, juntamente com meu sogro.